lá em Salto Santiago, ou o centro é em Francisco Beltrão, Em o Francisco Mensageiros da Beltrão. Paz. Em Francisco Beltrão. Uhum. Tá. E você atuou em várias áreas, a Lenise atuou em várias áreas, na área de assistência e promoção social, promoção social espírita, a evangelização infanto-juvenil, que é tão importante, mediunidade, e também na tesouraria daquela casa. Ela ocupou a presidência em duas gestões, a vice-presidência e também em duas gestões. A Lenise é membro do Conselho Deliberativo dos Departamentos Doutrinário de difusão doutrinária. E ela coordena grupos de estudos da doutrina espírita. A, a Lenise também ela é trabalhadora e multiplicadora do curso de qualificação de trabalhador espírita, né, pela região, né, pelo charter, como que a gente falaria a URI? Pela união, né, regional, é isso, né, a União Regional Espírita. No Brasil, existem as regiões dentro de cada estado, né, e ela está lá desde 2019, né, ela faz palestra desde 2010, e ela é graduada em Economia Doméstica e em Direito. Você é advogada também, que eu também sou, por isso que eu falo também. E pós-graduada em gestão empresarial, gestão estratégica de recursos humanos e liderança. E você está cursando psicologia. Isso mesmo. Nossa Senhora! E eu faço aqui algumas dessas coisas só e já não vejo que eu tenho tempo. Parabéns! Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Lenise. Vai demorar ainda para eu crescer, hein? Mas brincadeiras à parte, ah, eu principalmente aqui vou deixar as brincadeiras e nos acalmar um pouquinho, serenar o nosso coração, para agora a gente elevar os nossos pensamentos aos planos celestiais, né? E com muita gratidão expressar esse tempo que a gente tem aqui hoje, esses momentos, onde vamos refletir sobre o tema dessa palestra que a Lenise nos vai fazer e invocando a presença de Jesus, para que Ele nos traga paz, discernimento, conhecimento, que nós possamos angariar, adquirir mais virtudes, mais conhecimento para todos nós, porque precisamos muito disso na nossa jornada evolutiva. Pedimos especialmente que Jesus ilumine, inspire a Lenise para que ela possa nos ajudar, trazendo com a sua palavra as lições de amor, de resignação, de coragem e paciência que nós também todos necessitamos. E especialmente nesse dia de hoje, quando o trágico acontecimento marcou a humanidade, pedimos então que toda luz para clarear as escuridões do mundo, para nos ajudar no prosseguimento, na busca de mais paz para este planeta gentil, para essa terra que nos acolheu, que é o próprio planeta, para que nós todos possamos, com a palestra de hoje, envolvermos nas vibrações de paz a nós que estamos aqui, aos nossos irmãos e irmãs que vêm do plano espiritual, que também buscam mais luz, discernimento e conhecimento, e também para todos no planeta. Que assim seja. Lenise, você tem a palavra. Então, muito obrigada, Cíntia, por essa prece tão sentida, que a mim me tocou profundamente, né? Boa noite a todos ou a todas. Me parece que estamos aqui, né, nessa transmissão aqui, somos todas mulheres, né? É uma alegria muito grande para mim estar falando com vocês aqui. Envio do Brasil um abraço muito caloroso dessa nossa terra querida, né? E que nós possamos ter realmente momentos assim de profundas reflexões. E eu rogo a Jesus
que possa estar conosco, se fazer presente e nos amparar, porque estamos em muitos, estamos em muitos. Então, essa é uma noite, sem dúvida, muito especial para nós, muito especial. E a Cíntia, na sua prece, ela evocava um acontecimento realmente profundamente marcante, né? Profundamente marcante na história do mundo e que nos tocou a todos, nos toca e toca a muitos até hoje. E essa data, ela vem nos lembrar que para todos nós na Terra surgem dias que são desafiadores, dias que são difíceis. E esses dias difíceis, especialmente nesse momento de transição planetária que nós estamos passando, esses dias nos evocam emoções delicadas, emoções que nos exigem, sentimentos que também nos exigem muito. E não é raro que nós nos vejamos em momentos assim profundamente desafiadores, em que nós sentimos muita tensão emocional, nos alcançam muitas vezes frustrações diversas, aborrecimentos de todos os dias. Não raro, talvez nós tenhamos dificuldades até para conciliar o sono atualmente, não sei. Nós dormimos e parece que quando acordamos, a gente não repousou, a gente acorda cansado. Situações inesperadas acontecem do ponto de vista financeiro, a saúde, o lar, que todos temos. Não raras vezes a gente busca harmonia nas nossas relações afetivas, familiares, e a gente vê situações de desarmonia que também nos desajustam de alguma forma, preocupações. E a depender da fragilidade ou do momento em que a gente esteja vivendo, quantos de nós nos vemos em determinados momentos, até em situações que talvez a gente pudesse dizer que são situações de desespero. E o desespero nunca foi bom conselheiro para ninguém. Então, situações delicadas que a gente vê. E o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Franco, escreveu um livro que se chama Vitória sobre a Depressão. E nesse livro a benfeitora vai dizer para nós que ninguém atravessa os caminhos humanos isento de sofrimentos. Nenhum de nós vai atravessar esses caminhos humanos sem as injunções que são justamente defluentes dessa condição nossa da vida na Terra, porque nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Então, eventualmente, nesses dias tormentosos que a gente descreveu, talvez a gente visualize alguém que nós pensamos assim, poxa, como eu gostaria de estar vivendo um momento como essa pessoa vive, né? Essa pessoa alcançou isso ou aquilo, eu não alcancei, e vejam que não estamos falando necessariamente de questões materiais. Nós gostaríamos de viver outras realidades, mas nós nos esquecemos que nós estamos justamente em um planeta de provas e expiações, e quando nós vamos verificar a codificação kardeciana, nós vamos encontrar referências disso lá em O Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Existem 5 graus, vamos dizer assim, 5 possibilidades na evolução dos mundos, né? Nós começamos com os mundos primitivos, que são aqueles das primeiras encarnações dos espíritos, um mundo de provas e expiações, onde nós estamos, um mundo de regeneração, que estamos caminhando, mundos felizes, onde o mal já não existirá, o bem predomina, e os mundos celestes, onde habitam os espíritos perfeitos. Então, vejamos que nessa escala evolutiva de 5 degraus, nós que estamos aqui, todos nós, estamos no 2º degrau. Em um planeta de provas e expiações, nós teremos aflições. Faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o que nós queremos dizer é que
Momentos como estes que nós descrevemos e que talvez alguns de nós estejamos vivendo, eles requerem que nós possamos aprimorar ainda mais a vigilância, vigilância que é a recomendação de Jesus, muitas vezes esquecida por nós. Vigilância e prece. Observar, vigiar, orar. Para que nós possamos chegar nestes momentos desafiadores em atitudes que sejam de ação e não de reação. Nós falávamos aqui de problemas, de sabores, dificuldades. Quantos de nós conseguimos respirar minimamente diante de uma situação desafiadora e a gente pensar como é que a gente vai agir com acerto, com assertividade, ao invés de reagirmos? E quando nós reagimos, nós muitas vezes fazemos coisas, dizemos coisas que a gente se arrepende depois, porque a gente agiu sem pensar. É como se, vocês sabem aquela expressão que algumas pessoas têm o pavio curto? É uma expressão muito nossa, né? Do Brasil. Só que talvez alguns de nós tenhamos reencarnado sem o pavio. Não é nem o pavio curto, não tem pavio. Pensou, tem um canal direto aqui, ó. Aqui passou aqui, já falou, e aí não tem como voltar atrás, aí a gente tem que depois refazer as coisas, reatar as relações. Então, cuidado, será que a gente é uma pessoa dessa que, a depender da situação, a gente não tem pavio? Então, precisamos pensar sobre isso, né? E também nós falávamos da vigilância, da prece, né? Vimos que estão chegando outras pessoas, que bom estarmos juntos aqui, bem-vindos, né? Bem-vindo, bem-vinda. Nós precisamos lembrar da nossa origem divina, porque quando a gente reage, a gente está vivendo, mesmo sem se dar conta, como se a gente fosse daqui, mas a gente não é daqui, nós estamos aqui. Nós temos uma origem divina. A gente mais cedo, mais tarde, volta para casa, né? Que é o plano espiritual, o mundo primitivo, né? O mundo primevo de onde nós viemos. Nós somos espíritos imortais. A gente está em mais uma experiência reencarnatória, mais uma de outras tantas que nós tivemos e outras tantas que teremos, como se nós estivéssemos nesse momento matriculados em uma escola, um colégio interno. A gente está durante algum tempo nessa escola que é a Terra, e nós estamos aqui vivenciando uma série de situações e muitas delas nós escolhemos e acatamos antes de reencarnar. Então, dificuldades, talvez de saúde, aquele familiar difícil, situações profissionais, da vida profissional que nos desafiam. Vejamos os nossos amigos, aqueles que estão aí residindo fora da Terra, que reencarnaram. Isso também é profundamente desafiador. Nós estarmos vivendo. Por que que a vida nos levou a essas outras questões, outras culturas? Será que nós não estamos, regressamos para casa de alguma outra experiência que a gente já viveu e que nós precisamos finalizar ou precisamos dar sequência? Não sei. Então nós agimos como se a vida tivesse começado no berço e fosse encerrar no túmulo e acabou, e daí por isso a gente faz as coisas, mas nós precisamos pensar do ponto de vista da imortalidade. Por que que algumas coisas nos incomodam tanto? Que importância algumas coisas que a gente viveu hoje, por exemplo, vão ter na nossa vida daqui uma semana? Aquilo que me mobilizou tanto hoje, que importância isso vai ter amanhã? De repente, hoje, daqui a pouco, nós vamos dormir
Amanhã nós já acordamos com outra mentalidade. Que importância isso vai ter daqui 1 ano? Daqui 10 anos? Que importância isso tem? Então, nós, às vezes, temos dificuldade de colocar a energia, ou a atenção, ou o foco devido naquilo que a gente deveria mobilizar. E nós gastamos tanta energia, tanto fluido vital, em coisas que talvez realmente sejam passageiras, transitórias, né? E nós falávamos de momentos difíceis antes, né? E é importante observar que, não sei, né, se os nossos amigos aí vão concordar, mas nos parece que as dores, os desafios, mas vamos falar de dor mesmo, as dores mais profundas que a gente viveu ou que vive são aquelas que mais nos transformaram. A gente poderia, seria maravilhoso se nós aprendêssemos e evoluíssemos pelo amor. É possível. Mas nós estamos aqui em um planeta de provas e expiações, já é um indicativo de que a gente tomou alguns atalhos aí na vida, né? No nosso processo evolutivo. E as experiências que nos exigiram são aquelas que nos transformaram. Mas é importante que essa transformação seja do ponto de vista do aprendizado e que a gente não permita que a dor nos torne amargos, ressentidos, porque isso adoece. Isso é algo que nos pesa por dentro e é como se a gente fosse quando a gente guarda esse ressentimento, né? Quando a gente guarda essa mágoa, essa amargura, é como se a gente carregasse sempre uma pedra assim num bolso, e aí, mesmo que você esteja bem, você vai abraçar alguém, aquela pedra vai machucar. Machuca você e machuca o outro. Porque não importa se a gente estiver no Brasil, se a gente estiver na América, se a gente estiver na Ásia, o que a gente tem por dentro vai conosco. Não depende de lugar, porque está comigo. A minha virtude, a minha limitação, ela segue comigo aonde eu estiver. Então, a gente convida aqui os nossos amigos que estão conosco a pensar, estamos falando aqui das dificuldades que nos transformaram. Pensa na tua vida. Me parece que nós estamos aqui entre pessoas mais maduras do ponto de vista cronológico, né? Então pensa aí, qual foi na tua vida o teu momento de maior crescimento espiritual? Foi um momento feliz? Foi um momento desafiador? O que é que te alcançou e te mobilizou de uma forma que você não conseguiu mais, não tinha como você ver o mundo com os mesmos olhos? Virou uma chave dentro de você e te levou a outras buscas, e talvez algumas dessas buscas te levaram à doutrina espírita. E agora nós estamos aqui. Comigo não foi diferente. São as buscas, são os questionamentos, são os desafios que vão nos levando aonde a gente precisa estar. Então, não necessariamente são os dias fáceis, ou fácil é uma palavra também delicada, os dias mais amenos que nos transformaram, mas foram aqueles em que a gente precisou se sublimar para superar algum revés da vida, aquele que a gente fez muita força para tentar perdoar, para tentar compreender, para confiar. Para alguns de nós é tão difícil confiar, ter paciência, tem situações da vida que nos convidam assim a ter paciência, né? E aí nós chegamos justamente no cerne da nossa reflexão. Porque quando nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 27, que é o penúltimo capítulo do Evangelho, é um capítulo que tem como título Pedi e Obtereis.
No item 7, existe ali uma assertiva do codificador, ele vai falar sobre a eficácia da prece. E sempre que nós lemos, desde o início, assim, existiu um trecho neste item 7 que sempre nos chamou particularmente muito a atenção e que nos parece também que pode passar despercebido quando a gente faz aquela leitura, ou quando a gente faz o estudo, quando a gente faz o evangelho no lar, enfim. Kardec fez uma seguinte afirmativa, que é essa que gostaríamos de compartilhar aqui com os nossos amigos. Ele vai falar da prece, da importância, que é importante que nós façamos as nossas preces com convicção, né, com recolhimento, e ele vai dizer assim, e eu peço licença para ler um trecho bem pequeno, para a gente ser literal, né? O que Deus concederá sempre, se pedirdes com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também concederá meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos. Esse trecho nos chama muita atenção, porque o codificador está afirmando que ele não coloca uma condicional, né? Quer dizer, coloca condicional que é pedir com confiança. Então, a confiança, a convicção, a fé. Se nós pedirmos com confiança, Deus nos concederá sempre. Não é numa situação mais gravosa, menos gravosa, não é numa situação X ou Y, é sempre. Se nós pedirmos com confiança, é coragem, paciência e resignação. E são virtudes, né? Quem de nós pode dizer que é paciente? Estamos a caminho, né? Será que a gente é totalmente corajoso, corajosa? A gente sabe o que é coragem? Resignação, né? A gente sabe o que é, a gente é resignado. Porque a coragem, e a gente vai entrar aqui rapidamente, só numa questão muito breve conceitual, às vezes a gente acha que coragem é temeridade, né? Então, corajosa é uma pessoa que faz esportes radicais, né? É a pessoa que pula de paraquedas, a pessoa corajosa. Será que é coragem ou temeridade, né? Porque a coragem, ela é uma força moral, ela está em nós. E essa força moral, ela nos permite enfrentar os obstáculos da vida, as dificuldades com muita determinação. Então a gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo. A coragem é isso, é a gente confiar e seguir. Confiar e ir, porque nada está errado. Tudo é como precisa ser. Afinal, existe uma inteligência suprema, que é a causa primeira de tudo que existe e que nos dirige os destinos. E nós temos uma dificuldade de confiar que aquela situação que a gente está vivendo é justamente aquela feita sob medida para nós. É por isso que eu estou vivendo aquele desafio e não é você. É porque eu preciso daquilo. É por isso que é diferente, é personalizado, né? Então a coragem é essa força que nos impele a seguir em frente e enfrentar com galhardia, com determinação os obstáculos. E a paciência é algo também interessante porque é uma virtude que vai nos falar da capacidade de nós suportarmos as provas, as adversidades com serenidade. Não é passividade, não é omissão, mas é serenidade. É saber que ao meu redor as coisas estão acontecendo e o que acontece ao meu redor eu não tenho condições de controlar. E se fosse assim também, Deus faria as coisas diferentes, né? Tudo tem uma sabedoria. Eu não posso modificar aquilo que está ao meu redor,
mas eu posso escolher o que é que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E a paciência é a capacidade de suportar aquilo que está fora do meu controle com serenidade. E a paciência é muito íntima da resignação, porque a resignação, essa, confesso a vocês, me permitam aqui uma confidência. A resignação, para mim, eu, eu admito isto, é a mais difícil. Todos nós temos uma história de vida, né? E a minha história de vida me mostrou que eu preciso aperfeiçoar a resignação, porque ela é a aceitação sem revolta. Para usar aquela uma piadinha do direito, né? Temos a Cíntia aí, o jus esperneandis, né? É a gente é a gente aceitar sem revolta, mesmo que não seja de acordo com a nossa vontade. Ser resignado é eu não significa me tornar passivo, mas eu seguir em frente, agindo da forma como eu posso, mas sem reclamar, sem reclamar. É entender que, e aí é uma frase de um espírito que levamos isso para a vida, gosto muito, o espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, ela tem uma frase belíssima e me lembro dela muitas vezes na minha vida. Meimei disse que Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Eu acho linda essa frase. Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. E às vezes a gente quer que a estrada seja a nossa e aquela que eu quero, foi isso que eu tracei. E eu não quero que seja diferente, mas de repente essa que eu quero não é a melhor para mim. Existe um outro trajeto. E mesmo quando eu não vejo solução, Deus tem caminhos onde a gente não vê estradas. E a gente se estressa tanto com situações e de repente aquilo a vida já está resolvendo de maneiras que a gente desconhece. Nós gastamos tanta energia para resolver, mas a vida está resolvendo. Então, nós falamos aqui brevemente de alguns conceitos, né? Da coragem, da paciência e da resignação, mas como o Espiritismo é doutrina para a vida prática, a gente gostaria de trazer aqui algumas reflexões que talvez possam nos ajudar também nessa prática da vida, né? Porque a coragem, nós falávamos, é essa possibilidade de agir, apesar de ter medo às vezes, mas com confiança em Deus. A coragem é uma força moral, nós já dissemos isso também, mas que nos ajuda a sustentar escolhas. Você já precisou tomar uma decisão difícil na vida? Já, né? Decisões difíceis. Quando a gente vai desenvolvendo a coragem, a gente tem a coragem, essa força para sustentar essa escolha difícil ou uma escolha que não vai ser aceita pelas pessoas, talvez que estejam ao nosso redor. Talvez a gente viva num ambiente onde se costume agir de determinada forma e certo comportamento seja normalizado naquele ambiente, mas a minha consciência está dizendo que aquilo não está correto. Vamos dar um exemplo assim bastante. Vamos imaginar um ambiente onde existam as pessoas aufiram vantagens indevidas. Aquilo é uma prática daquele ambiente, mas eu sei que aquilo não está correto. Eu vou ter coragem de sustentar aquilo que eu sei que é uma lei moral que está de acordo com as leis divinas e que está de acordo com a minha consciência, ou eu vou me deixar arrastar pelo comportamento dos outros, né? Então a coragem, ela vai nos ajudar na nossa vida, no dia a dia profissional, por exemplo, quando a gente é chamado a ter comportamentos éticos, mesmo que algumas pessoas
que estão conosco não tenham esses comportamentos. É preciso ter coragem para sustentar a ética, aquilo que é correto, quando existem pressões para que a gente tome atalhos para determinadas coisas e não são atalhos devidos, né? A coragem na nossa vida de relação, ela nos ajuda quando, por exemplo, num embate, numa situação familiar difícil, a gente precisa e a gente sabe que errou e é preciso ter coragem para pedir desculpas. Dependendo da situação é desculpas e dependendo da situação é perdão. Tem que ter muita coragem, viu? Para olhar nos olhos de alguém que a gente sabe que intencionalmente ou não nós prejudicamos e a gente diz assim: me perdoe, eu errei. Para alguns de nós é muito difícil admitir que nós erramos. Então é preciso ter coragem e humildade também, né? A coragem nos dá um estofo, né? Nos dá uma sustentação para que a gente decida aquilo que precisa decidir com a consciência tranquila. Tomada a decisão, consciência tranquila, não olhamos para trás. Coragem de sustentar as nossas decisões, né? E nós vamos encontrar depois alguns exemplos que nos ajudam a entender isso, mas nós vamos deixar isso um pouquinho mais adiante, né? Porque o nosso tempo urge, né? Temos um tempo aqui combinado. Então, quando nós falamos aqui da segunda questão, que se nós pedirmos, Deus nunca nos negará, então vejam que coragem é uma coisa que ajuda a definir a vida. E se a gente pedir com convicção, Deus não vai negar. Quem é que você já pediu coragem numa prece? Eu já pedi. Porque a gente precisa realmente respirar fundo e seguir. Coragem numa despedida difícil, coragem quando a gente precisa recomeçar, né? Coragem é algo importante, né? A paciência parece que é uma virtude que vai ao contrário da nossa vida moderna, né? Paciência. As pessoas hoje não conseguem, não têm paciência para esperar uma resposta num aplicativo. A pessoa imagina que você tem que responder naquele instante, naquele minuto, ela quer que seja resolvido. Nós não temos mais paciência. Que saudade quando a gente mandava carta. Eu sou nostálgica. Eu sou. Eu tenho saudade quando a gente ia com aquela câmera fotográfica, você tirava lá a foto, acho que dizia bater foto, né? Você batia a foto, você não sabia se aquilo ia dar certo. Aí depois o filme tinha 36 poses, você tinha que esperar as 36 para você tirar aquele filme, ir lá, revelar e torcer que as fotos daquele aniversário, quem tirou certo, porque se cortasse as cabeças das pessoas não tinha como voltar atrás. Ou às vezes aquele filme estava tudo sai vermelho, queimou, né? Gente, paciência para esperar. Você mandava uma carta, essa carta chegava, aí você recebia a resposta. Ah, a paciência, né? Só um parênteses, eu tenho uma tia querida, hoje já desencarnada já há alguns anos, que para mim era um protótipo de paciência. E eu adorava quando ela mandava as cartas, porque ela era uma pessoa realmente assim muito serena, muito serena. E ela escrevia as cartas dizendo assim, né? Então lá tinha a cidade, ela morava em Curitiba, né, que é capital do Paraná. E ela dizia assim, olá, né? Como vocês estão? Tudo bem? Então, daí ela começava a contar, porque aqui nasceu a filha do fulano, e daí fulano foi para o hospital, mas já teve alta, saiu. Daí ela escrevia assim: alguém está batendo na porta, espere aí que eu vou atender. Ela escrevia isso na carta. Aí ela escrevia assim: voltei. Ou então ela dizia assim: só um pouquinho que eu vou buscar um copo d'água. Voltei.
Ai, que saudade dessa minha tia. Era o protótipo da paciência. Então, a paciência nos ajuda a manter o equilíbrio, equilíbrio, equilibrar os pratos, né, diante dos obstáculos, das situações que demandam tempo. A gente precisa ter a sabedoria de saber esperar. Mais uma analogia aqui jurídica, em homenagem aqui à nossa Cíntia, porque nos nossos tribunais aqui, às vezes as demandas, elas demoram muito tempo, né? Só que a gente esquece que no Tribunal da Justiça Divina nenhum processo fica parado. E se aquilo que eu desejo ainda não chegou, é porque talvez ainda as condições não estejam adequadas para que o que eu almejo me alcance. Mas não significa que não está tramitando. É que a vida precisa das condições ideais, se aquilo for o melhor para mim. Então, paciência, aprender a esperar com confiança, né? Paciência também é um exercício de maturidade espiritual, né? E nos ajuda na vida a lidar com as pressões da vida. Imagine, a gente tem paciência nos relacionamentos? Quando a gente conversa com alguém, a gente está conversando para responder, para escutar. A gente muitas vezes está conversando já pensando na resposta que vai dar. E a gente não ouve. A Cíntia comentou ali no início, quando fez a nossa apresentação, muito gentilmente, que estamos cursando psicologia. Sim. E eu tenho uma disciplina na universidade que eu acho fascinante. E essa disciplina, essa cadeira, né, ela está ajudando a mudar a minha vida. A gente tem uma disciplina só para aprender a escutar. Eu acho isso fascinante. Nós fazemos exercícios de escuta. E esses exercícios começam assim: a gente senta em duplas, por exemplo, e aí uma pessoa vai falar por 1 minuto e a outra precisa escutar. Mas escutar não é só o som. Escutar é escutar com os olhos, é você observar a postura daquela pessoa, como é que estão as suas emoções. É você não pensar no que você vai responder, não julgar. Olha a recomendação de Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Não julgar, que a pessoa está colocando ali o seu coração. Que maravilha! Aprender a escutar. Se chama escuta qualificada. Fascinante. E nós não sabemos ouvir. E para ouvir a gente tem que ter paciência. Para escutar tem que ter paciência, né? E nossos relacionamentos às vezes vão tendo problemas porque a gente não escuta, a gente não se abre para dialogar, conversar. Nós moramos no mesmo ambiente e a gente se fala por aqui às vezes, morando no mesmo lar. A gente precisa conversar mais, a gente precisa escutar. E escutar, às vezes, é escutar também aquilo que eu não gostaria. Tem isso, viu? E aí tem que ter coragem, viu? Como é tudo interligado, tem que ter coragem para escutar aquilo que às vezes vai me doer. Mas alguém está me alertando. Que bom que alguém está me dizendo: olha, que tal melhorarmos nisso ou naquilo, né? E a resignação, que é a aceitação daquilo que está fora do meu controle. Resignação não é fraqueza, não. É compreensão de até onde vai o meu limite. E a gente tem um limite, nós não somos super-homens ou super-mulheres, super-heróis, nós temos limites. E a resignação me ajuda a entender até onde vai o meu limite e até onde começa, até onde vai, ou a partir de onde parte a providência divina, né? Então a resignação vai entrar em campo num diagnóstico difícil de uma doença. A resignação entra em campo diante de um luto. Luto é uma coisa que nos mobiliza tanto, é tão difícil. Como passar por isso sem resignação? Como atravessar?
o luto é um deserto. É um deserto que, por mais que existam pessoas ao nosso lado nos dando a mão, a gente precisa atravessar com as nossas próprias pernas. Não há quem possa atravessar por nós. Mas é possível atravessar. A gente consegue. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, vivendo cada dia aquilo que está reservado para aquele dia. É um aprendizado muito pessoal, mas o deserto que nós atravessamos não é um lugar de residência. O deserto é um lugar de passagem. A gente passa e a gente chega no destino que nós almejamos, né? Então, a dor nesse mundo de provas e expiações vai sendo nossa companheira até o momento em que a gente consiga fazer uma integração, né, com a divindade. Ainda é a maneira mais pedagógica da gente aprender. A gente falava do luto, né? Nos permita um brevíssimo parênteses, porque o luto também nos ensina sobre o amor. A gente tem dificuldade de deixar ir. E quando a gente ama, um dos exercícios, uma das aprendizagens do amor é a gente entender que nós não podemos reter nada nem ninguém, por mais que a gente ame. E a gente ama, mas não é nosso. Não é nosso. É transitório. Mas é consolador saber que os laços de amor não se rompem jamais. Se a gente se despediu de alguém que a gente ama muito, esse alguém continua vivo, porque só existe vida. Existe o decesso do corpo físico, mas aquela inteligência, aquele espírito imortal continua. Até o momento em que nós possamos nos reencontrar, e nós vamos nos reencontrar. Se existem mecanismos de reencontro, como nós conversávamos aqui nos bastidores, né? A Ana e a Cissa, que tem 50 anos de amizade. Falei, não devia falar, né? Não devia falar o tempo, né? Perdão. Mas elas têm muitos anos, né, de amizade. Se duas pessoas assim se reencontraram, que dirá aqueles que são nossos amores de séculos, de milênios, milênios. Os laços de amor não se rompem jamais. Então, aqueles que partiram antes de nós continuam nos amando como nós amamos, velando por nós, se assim for possível, esperando o momento de nos abraçar, como a gente espera também. Então, coragem, paciência, resignação, porque Deus não errou. Deus não erra. Tudo foi como tinha que ser, como precisava ser. Tudo é como precisa ser, né? Então, aí entra a nossa fé e a nossa confiança, né? E nós poderíamos ainda, né, conversar muito sobre esse tema, mas nós temos um tempo e respeitamos o tempo também dos nossos amigos que estão fazendo o exercício de paciência de nos ouvir aqui, né? Que também esse também é um exercício de paciência, né? Que eu agradeço muito pela gentileza. Mas nós vamos nos encaminhando aqui para a conclusão das nossas reflexões, querendo o seguinte, ou pedindo não, nem querendo, acho que recomendando. Nós falamos sobre muitas coisas hoje, mas se a gente não lembrar daquilo que foi falado, que a gente guarde no coração pelo menos isto, que a dor, o sofrimento, o revés da vida, o obstáculo, mas a dor mesmo, aquela que machuca lá dentro, né? E que é profundamente educativa, ela não é o fim. Uma dor não é o fim. Ela é uma oportunidade de um recomeço. E às vezes a gente se perde nas nossas rotinas, nas nossas
nas nossas questões, nos nossos problemas, nessa dificuldade de agir ao invés de reagir. E às vezes a gente se perde tanto que parece que a gente perdeu o endereço de si mesmo, nas dores, nos lutos, naquilo que para o nosso coração é uma perda irreparável. E não é só de uma pessoa. Quando eu mudo de trabalho, às vezes eu vivo um luto. Quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de país, eu vivo um luto. Eu tenho que deixar alguma coisa para trás. Quando eu me aposento, eu vivo um luto, porque eu estou deixando alguma coisa para trás, alguma coisa que faz parte de mim. E a gente se perde às vezes, né? Mas o que nós queremos dizer para os nossos amigos, e dizemos isso de todo o coração, é que nesses momentos mais críticos, quando a gente não dá conta de se reencontrar, nos parece que aí é Jesus quem nos encontra. E Jesus nos encontra sem exigências, porque ele não exige nada, sem julgamentos. Jesus nos estende as mãos, nos olha com um olhar terno, silencioso, de um jeito que quem já deixou Jesus nascer no seu coração sabe que toca a alma de um jeito que nada mais toca, né? Como Jesus encontrou Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, que era um homem orgulhoso, enfim, e ele subiu lá na árvore para ver Jesus, enfim. Zaqueu queria aceitação. Maria de Magdala, perdida nas suas escolhas equivocadas, é curioso porque Jesus olhou para Zaqueu não com julgamento. Jesus olhou para Maria de Magdala de um jeito que transformou a forma como ela via a vida. Simão Pedro, né, que teve as suas questões difíceis, depois negou a Jesus, se culpou muito, teve uma questão de culpa muito complicada. Ele era um homem rude, mas ele era muito digno de confiança e Jesus olhou para ele de um jeito que não exigiu nada, mas mudou tudo. Então, o que nós queremos dizer com isso é que, talvez, nessas nossas questões da vida, às vezes a gente sai um pouco dos trilhos. A gente se afasta daquilo que seria um lugar de equilíbrio. E por mais que nós tenhamos nos afastado dessa zona de equilíbrio, Jesus nunca deixou de saber onde é que a gente está. Não importa se nós estamos atravessando o deserto, se nós estamos atravessando o mar alto, Jesus sempre soube aonde a gente está. E Ele nos conhece mais do que o mundo conhece. Jesus nos ama para além dos erros que nós tenhamos porventura cometido, e Ele nos vê mais do que as sombras, porque todos nós carregamos uma sombra. Ele nos vê mais do que as sombras que nós tentamos esconder do mundo ou às vezes de nós mesmos. Então, mesmo que a gente tenha se perdido, Jesus já estava a caminho para nos encontrar. E isso é tão confortador por uma razão muito simples. Porque aqueles de nós que seguimos Jesus, e nós estamos aqui porque almejamos segui-lo, né? Porque a gente segue Jesus. Quem segue Jesus pode até se perder de si em algum momento, pode até se perder do mundo, mas nunca vai se perder dele. E talvez nessa noite, né, que nós estivemos aqui juntos por algum tempo, tão precioso, esse foi o lembrete para nós. Por mais que estejamos atravessando momentos delicados, por mais que a gente tenha se perdido em algum momento, a gente nunca se perdeu do Mestre, né? Então,
Com essas reflexões, nós agradecemos a esse convite tão especial para o nosso coração, viu? De fazer aí novos amigos, encontrar novas pessoas queridas. Agradecemos a ajuda da espiritualidade amiga que esteve conosco. E o meu desejo agora, encerrando sim, definitivamente a nossa fala aqui e com muita gratidão, o meu desejo é que alguma coisa que a gente conversou hoje possa fazer eco no coração de cada um de nós, sabe? Porque nós fomos muito ajudados hoje, muito ajudados. Mas se existir algum sofrimento profundamente doloroso, a ajuda está à nossa porta, mas a gente precisa fazer um movimento de abrir por dentro. Então, se permita ser ajudado, se permita ser ajudada. Jesus está estendendo as suas mãos, né, para alcançar as nossas hoje. Vamos fazer esse movimento de alcançar de volta, que o Mestre nos aguarda, né? Então, um abraço muito carinhoso para cada um de vocês e obrigada, viu, pela paciência, pela atenção, pela oportunidade. Ô, Lenise, até parece que dizer obrigada ah, é muito aquém de suficiente por tudo isso que você nos trouxe, pelo final, pela indicação, pela informação que ajuda, muita ajuda veio aqui para nós agora e isso nos deixa ainda muito, muito contente. Ah, muito obrigada. Não vou falar mais aqui, porque senão até vou estragar, vou me emocionar. Muito obrigada. Antes de, se você tiver alguns minutinhos, eu só gostaria de abrir para ver se alguém tem alguma pergunta e gostaria de fazer para a Lenise. Cleciane, você está no mudo. Tentando fazer, eu estava tentando. Ah, eu acho que não é uma pergunta, mas eu realmente fiquei muito emocionada com a tua apresentação, Linise, e eu acho que você, no final, nos tocou de uma maneira, pelo menos para mim, realmente entender a fé de pedir, o pedir com certeza de que vai receber, mas também se dar para receber. E eu acho que isso que você colocou é uma coisa que às vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente pede, mas a gente esquece de que a gente tem que estar preparada para receber. E muitas vezes o recebimento não é da maneira que a gente imagina, né? O caminho do recebimento é diferente e a gente daí tem que ter a coragem de aceitar, a paciência de caminhar por aquele caminho e a resignação de enfrentar tudo. Então eu agradeço porque eu acho que isso é uma reflexão que você deixou para nós e muitas vezes é difícil, mas com a confiança em Deus e a confiança nos ensinamentos de Cristo, a gente vai chegar no caminho que nós traçamos antes de vir a esse mundo. Muito obrigada. Não tenho dúvida, viu, Cristiane? Obrigada a você, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Hoje foi uma noite muito especial, viu? A gente abrir essa armadura por dentro. É. Hoje é o dia de abrir. Hoje é o dia de abrir. Mais alguma pergunta? A Camila está perguntando aqui para nós, deixa eu ver se tem alguma literatura que eu acho, deixa eu abrir aqui, né? Onde é que está o chat? Eu não sei se é no chat. Alguém está vendo aí, Ana? Você está vendo algum no chat ou será que ela está me mandando aqui? Deixa eu ver. Não, não está no chat. Tá. Tá aqui. Ela diz: seria possível perguntar sobre alguma literatura ou vídeo ah, que ela pudesse ah, ler para estender um pouco mais os fundamentos da ah, das tuas reflexões, Denise? Olha,
eu vou fazer uma. Vejam como as coisas não são. O acaso não existe mesmo, né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que nós falamos ali, o capítulo 27, 27 nós e temos. 37, né? Isso, perfeito. Eu tenho aqui um livro que me ajudou a fazer reflexões para esta nosso encontro de hoje. E eu, embora não tenha utilizado ele aqui para compulsar durante a fala, eu trouxe ele. Não liguem, tá? Ele tá bem surradinho, mas livro bom é assim mesmo, é aquele que tá caindo os pedacinhos já, né? Esse livro se chama Desperte e Seja Feliz, viu, Camila? Esse livro é do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E esse livro tem capítulos curtos, 2 ou 3 páginas. E eu te indicaria que você pudesse ler, se você assim quiser, e você consegue esse livro baixando na internet também, né? Que você leia o capítulo 7 desse livro, que você leia o capítulo 8, que você leia o capítulo 15 e o capítulo 26. Então, é um livro que, para mim, ele está todo rabiscado, ele está todo grifado, ele está todo destruído, mas eu não tenho coragem de comprar outro, porque esse aqui é muito especial e já me acompanhou em momentos de profundos desafios. Aqui eu encontrei consolo, conforto, esclarecimento em momentos profundamente desafiadores, especialmente num capítulo que se chama Conserva-te em Harmonia. Tá bom, Camila? Ela está agradecendo muitíssimo, Lenise. Muito obrigada. Imagine, não por isso. Pessoal, alguma outra pergunta? Ou algum comentário breve? Lenise, eu tenho um. Agradecer mesmo. Ana? Ana? Bom, eu falei só agradecer mesmo. Ah, obrigada. Eu vou fazer só Tem- uma bem rapidinho. Ahm, e talvez é uma pergunta é, ampla, e embora eu tenha alguma, a gente já tenha o estúdio já faz algum tempinho, mas a gente tem muito ainda a aprender, né, Lenise? Lenise, o que que você diria para nós agora? Como que a gente faz essa abertura? Em homenagem ao livro que você disse, esse despertar para que a gente seja feliz. Como que a gente se abre o coração, abre o espírito, para que a gente deixe Jesus vir encontrar a gente, principalmente naqueles momentos que são momentos muito desafiadores para nós. Olha, uma pergunta ampla, sim, mas muito importante, muito importante. Olha, meus amigos, eu diria para vocês que não tem como a gente abrir a armadura se a gente não sabe o que tem dentro dela e se a gente não sabe do que ela é feita. Porque nós somos espíritos imortais, né? Então, nós trazemos bagagens que são ancestrais, são bagagens antigas, né? Nós não viemos, nós não somos aquele livro em branco e nem a mala vazia. Talvez algumas dificuldades que a gente tenha hoje, justamente são situações que nós já trazemos do passado, né? E outras são acrescidas àquilo que eu já vivi nessa reencarnação. E nós, de acordo com uma série de fatores, vamos nos moldando. Alguns de nós temos um temperamento mais firme, um temperamento mais prático, por uma série de razões. Alguns de nós somos mais sensíveis por outras razões. Alguns de nós temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos. Vocês vejam, né, gente, dizer que ama é uma coisa tão bonita, é tão bom de ouvir, e às vezes a gente tem tanta dificuldade de dizer, né? Por quê? Por quê? Por que que a gente tem tanto medo de ser machucado, de ser traído, de ser enganado, enfim, né? Situações, são N situações.
O que eu quero dizer com isso é que não tem como a gente abrir uma coisa que a gente não conhece. Então, é preciso que nós exercitemos aquilo que os nossos amigos aqui já leram, já escutaram, já falaram, já estudaram, estudam, que está na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, resposta de Santo Agostinho dizendo que ele fazia todas as noites, antes de dormir, ele se fazia algumas perguntas. Ele repassava o dia e ele se fazia algumas perguntas, né? Isso está lá na questão 919. Mas, para não me estender tanto assim, mas também para complementar isso que a Cíntia nos oportuniza aqui trazer, como é que nós vamos mudar se nós não temos percepção do que precisa ser mudado? Para quem não vê um problema no seu comportamento, vai mudar por quê? Porque não identificou ainda um problema, né? E se nós temos conflitos, é um bom sinal. É um bom sinal porque difícil, complicado seria se eu achasse que está tudo bem. Eu continuo sendo repelente para as pessoas, né? Porque as pessoas não conseguem ficar perto de mim porque eu reclamo, porque eu sou uma pessoa difícil, porque, né? Mas eu acho que eu sou uma flor. Mas as pessoas ficam longe de mim, né? Por quê? Então eu preciso ter percepção. E eu não posso ter percepção se eu não busco me conhecer. Particularmente, me permitam dizer, acho que é muito difícil que a gente sozinho se conheça. Porque, por mais que a gente exercite tudo isso, as nossas visões às vezes são enviesadas. O nosso ego ali na estrutura psíquica, ele faz com que a gente se veja mais bonzinho do que a gente é. A gente não é tão mal quanto acha que é, mas a gente também não é tão bom quanto acha que é. Então, percepção a partir do autoconhecimento e de uma busca profissional de alguém que possa nos ajudar com um olhar técnico, né? Um profissional da área do comportamento. Percepção. Mas, depois da percepção, tem a aceitação. Porque eu vi. Eu vi, por exemplo, então eu percebi que eu sou uma pessoa, deixa eu achar um exemplo aqui, agressiva. Um exemplo aleatório. Eu percebi que eu sou uma pessoa agressiva. Eu tenho uma maneira agressiva de responder às pessoas. Às vezes eu nem percebi, mas eu sou assim. Percebi. Mas o segundo passo é aceitar. Se eu percebi, mas eu não aceito que isso faz parte de mim nesse momento, eu parei na percepção. Então, se eu desejo evoluir, eu percebi e eu vou fazendo todo um exercício interior para aceitar. Depois que eu aceitei, a minha armadura já abriu um pouquinho, né? Aí eu vou para a reflexão. Perceber, aceitar, refletir. O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com essa agressividade que eu identifiquei em mim e que eu já sei que eu tenho? É útil em algum aspecto da vida? Não é útil? Reflexão, né? E depois de refletir, decidir. Então eu já pesei os prós e contras, eu vou mudar. O querer. Vocês lembram que Jesus perguntava quando as pessoas pediam ajuda? Quantos registros evangélicos Jesus perguntava assim: "Que queres que eu te faça?" Ou Jesus perguntava assim: "Tu queres?" O que eu quis dizer para vocês antes, meus amigos, e para nós, porque eu também me incluo, não estou fora disso, é que hoje, na noite de hoje, Jesus está perguntando para nós assim: "Tu queres? O que tu queres que eu faça?" Então, se a gente quer, os caminhos para essa evolução talvez não sejam, como disse a Cliciane, aqueles que a gente almejaria, mas são os mais eficazes, os caminhos que Deus nos designa. Percepção, aceitação, reflexão, decisão
e ação. Mas para abrir a armadura, vamos começar pelo começo. Autoconhecimento e verificar o que é que a gente vai fazer com aquilo que a gente encontrou. Sempre há alguma coisa para fazer. Ou eu vou manter um bom comportamento, um bom hábito, uma virtude, eu vou fortalecer. E lembremos que isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo também, uma virtude depois de conquistada nunca é perdida. Essa é outra coisa que eu fiquei assim em choque, igual a coragem, paciência e resignação. Uma virtude depois de conquistada, ela não é perdida. Significa que se eu conquistei, eu não. Se alguém de nós conquistou, por exemplo, a virtude da honestidade, não importa se a pessoa vai chegar para você com uma mala de euro, de dólares, de reais, de libras, criptomoedas, e vai te fazer uma proposta e vai te dizer: olha, se você fizer isso aqui, tudo isso aqui é teu. Se você tem a honestidade como virtude, isso não vai te abalar absolutamente, porque você já conquistou. Então, virtude não se perde. Então, se a gente tem alguma coisa para ser fortalecida, ok. Agora, se nós temos alguma questão para ser trabalhada em nós, alguma limitação, a percepção vai nos ajudar a entender. Então, Santo Agostinho realmente muito feliz, né? Kardec de colocar isso no Livro dos Espíritos, claro. Autoconhecimento, Cíntia. Não tem como abrir a armadura sem saber o que tem dentro dela. E só abre por dentro, viu? Obrigada, Denise, muito obrigada. Em vista do horário, eu tenho certeza que a gente gostaria de ficar conversando com você a noite inteira, mas em vista do horário, a gente agradece mais uma vez, de coração aberto. Eu acho que todos nós na noite de hoje, como você nos falou, que foi especial, e sabe o quê? Assim, eu não ia dizer, mas eu digo, eu sinto uma vibração muito boa, e eu acho que para todos nós houve uma aberturinha já ali na nossa armadura, e agora nós vamos fazer esses exercícios que você nos deu, práticos, né? E, todos nós, eu tenho certeza. ah, Adquirimos um pouco mais de confiança, de conhecimento e de como a gente vai utilizar isso na prática, né? Porque eu acho isso uma coisa muito importante, e foi uma das coisas que me atraiu muito nas tuas falas, nas tuas reflexões. Então, fica aqui o nosso agradecimento profundo por você nos dedicar esse tempo. Eu gostaria de pedir a tua gentileza para fazer a prece para nós, Claro, finalização. muito prazer, muito prazer. E, assim, com o coração muito feliz mesmo, viu? Muito feliz de ter estado aqui. Curiosamente, me senti em casa. Não sei explicar, mas me senti em casa. Então, é curioso, né? Quais É, são os laços que nos ligam, não? com certeza. E realmente a nossa gratidão, gratidão a Jesus, que nós vamos expressar agora por esse momento. Então, nós convidamos a todos que estão aqui conosco para que possamos, ainda nessa vibração de paz, de harmonia, de serenidade que nós estamos sentindo, que possamos, nos dois planos da vida, termos os nossos pensamentos unidos mais uma vez para agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por tudo aquilo que vivemos até aqui, nesta reencarnação, pela oportunidade do dia de hoje em que podemos nos encontrar, fazer profundas reflexões. Agradecemos por todas as conquistas, mas também por todas as dificuldades que nos alcançam todos os dias e que nos fazem crescer. Ajuda-nos, Jesus, e pedimos aqui com convicção, ajuda-nos para que tenhamos coragem diante daquilo que precisamos decidir, viver, enfrentar. Nos ajuda a ter paciência diante daquilo que precisamos esperar.
Nos ajuda a ter resignação ante aquilo que ainda não conseguimos entender. Ampara-nos a cada um de nós que esteve aqui nesse estudo no plano físico, mas também os nossos muitos irmãos do plano espiritual. Ampara aqui as famílias dos nossos amigos que estivemos juntos hoje, mas te fazemos um pedido especial. Que estes trabalhadores espíritas, que estes estudantes espíritas, mas especialmente aqueles trabalhadores que disseminam o conhecimento espírita, que disseminam a tua palavra aí em terras tão distantes do nosso Brasil, mas que abraçaram uma missão muito nobre. Que estas casas espíritas sejam fortalecidas, amparadas nos seus estudos presenciais, os seus estudos online. Que esses trabalhadores mantenham firme a perseverança, a coragem diante dos desertos da vida. E quanto a nós, querido amigo, te pedimos que permaneça conosco e se em algum momento nos afastarmos, te rogamos, nos chama mais uma vez pelo nome, estende as tuas mãos na nossa direção, para que possamos seguir mais uma vez ao teu lado. Obrigada, Jesus, por tudo. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada Cristo. também a todos vocês.